Palavra do Senhor e vamos ler juntos o Salmo 71. Salmo 71. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Salmo 71. Ontem pela manhã estivemos aqui na igreja orando e alguns irmãs passaram por aqui para orar e este foi o salmo que Deus falou conosco. Súplicas de um ancião. E eu achei interessante porque foi um momento muito singular. Nós tivemos duas irmãs aqui que estavam realmente precisando da palavra do Senhor, precisando do renovo do Senhor. E o Senhor manifestou a glória dele, amém? E não será diferente também nessa noite, neste culto. O Senhor está presente aqui, o Senhor está presente aí com você na sua casa, e Ele manifesta a sua glória, o seu poder na vida de todo aquele que nele crê, na vida de todo aquele que nele espera, na vida de todo aquele que o busca de todo o coração. Então diz assim a palavra de Deus: em Ti, Senhor, Salmo 71, em Ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado, livra-me da Tua justiça, livra-me por Tua justiça e resgata-me, inclina-me os ouvidos e salva-me. Sê Tu para mim uma rocha habitável, em que sempre me acolha. Ordenaste que eu me salve, pois Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Aleluia. Verso 4 diz: livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel, pois Tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em Ti me tenho apoiado desde o meu nascimento, do ventre materno Tu me tiraste. Tu és motivo para os meus louvores constantemente. Para muitos sou como um portento, mas Tu és o meu forte refúgio. Aleluia. Os meus lábios estão cheios do Teu louvor e da Tua glória continuamente. Amém, queridos? Até o versículo 8, vamos ler juntos? Conforme esteja aí na sua versão, vamos ler a palavra de Deus. Os meus lábios estão cheios do louvor, do Teu louvor e da Tua glória continuamente. Amém, queridos? Vamos louvar, vamos exaltar o nosso Deus com toda a nossa fé, com toda a nossa alegria nesta noite de celebração. Jesus é a nossa paz, Jesus é a nossa alegria, por isso nós podemos cantar, por isso nós podemos saltar na presença dEle. Amém? Porque Ele nos fortalece, mesmo diante de todas as dificuldades, mesmo diante de todas as lutas, Ele nos ajuda, Ele nos fortalece e Ele nos faz mais que vencedores. Então vamos louvar, vamos adorar o Senhor. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Os sonhos de Deus, os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo seu. Deus vai cumprir. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo seu. Sonhos de Deus,
Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Glória a Deus, Ele é fiel. Amém? Ele é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Sim, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Fala pro seu irmão assim. Tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti
de adoração, pois é só dele, somente dele o teu coração. Agora diga para Deus: eu não morrerei. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Então viverei, Então viverei em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Aleluia. glória a Deus. Os sonhos de Deus não se frustram. Os sonhos de Deus não são adiados. O Senhor apenas nos prepara para eles. Nos prepara para viver o máximo que podemos viver dos sonhos dele. Amém? Feche seus olhos. Você que está em casa também, feche seus olhos. Qual o sonho que Deus ainda tem colocado no seu coração? Qual o sonho que o Espírito Santo tem feito arder no seu coração ainda? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, nos conduza a viver os seus sonhos. Pai, que eu sei que o Senhor ainda tem sonhos, Senhor Deus, para nos conduzir a viver. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Pai, nos conduz, Senhor Deus, e nos mostra os seus sonhos. Não importa, Senhor Deus, os ventos que venham contra. Pai, não importa. Eu sei, Senhor Deus, que o Senhor é o Deus que acalma a tempestade. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cegar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me guardará. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, Ele me escutou, por isso eu estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu.
Jesus de Nazaré. Se o medo me cegar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, Pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cegar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, e ele me socorrerá. Aleluia. Vamos adorar o Senhor com mais um cântico, igreja. Quem está feliz com Jesus aí, diga amém. Quem tem um espírito de adorador aí, diga aleluia. Que maravilha. Mesmo nós estamos assim um pouco separados, distantes, aqui com máscara. Ah, irmãos, eu estou sentindo a presença de Deus nesse lugar. E eu sei que você que está aí em casa também, Deus já começou a falar com você. Aleluia. Vamos louvar com mais esse cântico, espírito de adorador. Entoarei louvores, não cessarei meu canto, não pouparei a carne, mesmo na dor, pra meu Senhor eu canto. Aleluia! Vamos juntos? Aleluia! Entoarei louvores, não cessarei meu canto, não pouparei a carne, mesmo na dor, pra meu Senhor eu canto. Mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, Senhor. Entoarei louvores, aleluia, não cessarei meu canto. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, não pouparei. Nós vamos te adorar, Senhor. A carne, só tu és digno mesmo de todo louvor e de toda adoração. Pra meu Senhor eu canto. Mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, meu espírito é de adorar. Te amo, te adoro, Senhor. Aleluia. Te amo,
te adoro, Senhor. O fogo arde no meu coração, há uma alegria que invade o meu ser. Eu não consigo controlar a emoção, meu desejo é saltar e correr. Há uma chama que queima por dentro, por isso eu não posso parar. Quero aproveitar o momento e vou adorar. Aleluia. Só as vozes, vamos lá. Entoarei Louvores, não cessarei, meu canto não pouparei. A carne, mesmo na dor, pra meu Senhor eu canto. uma vez mais, vamos lá. Entoarei louvores, não cessarei, meu canto não pouparei. Aleluia. A carne, mesmo na dor, pra meu Senhor eu canto. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Os meus lábios estão cheios do teu louvor. Você pode repetir comigo? Os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Amém, queridos? Jamais podemos cessar de louvar e adorar ao nosso Deus. Jamais, aleluia, que os nossos olhos permaneçam fitos no Senhor, diante de todas as adversidades, diante de todas as circunstâncias. Nossos olhos precisam permanecer fitos no autor e consumador da nossa fé. Amém, queridos? Que a sua fé não venha fracassar, que a sua fé não venha balançar, mas que você possa permanecer louvando e adorando o Senhor em nome de Jesus, porque essa é a vontade do Pai e o Senhor está conosco. Aleluia. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Poder sentar, meus queridos irmãos que estão aqui conosco. Aleluia. Louvado seja o Senhor. E mesmo assentados, eu quero convidar você para orar comigo nesse momento. Nós vamos orar pelas nossas famílias, vamos orar pelos nossos lares, vamos orar pela restauração do Senhor na nossa família, no nosso lar. Amém, queridos? Que nesses dias você e eu possa estar mais perto de Deus. Que nesses dias você e eu possa estar mais perto dos nossos familiares. Você e eu possamos clamar ao Senhor a presença dEle no nosso lar, na nossa família. É isso que fará toda a diferença nesses dias, irmãos. É a presença do Senhor nos alimentando. É a presença do Senhor nos renovando. É a presença do Senhor nos dando a direção que nós precisamos nesses dias difíceis e complicados que nós vivemos. Então vamos orar, vamos colocar a nossa família, coloque a sua família, coloque os seus parentes, coloque, você tem sua mãe, tem seu pai, seu avô, sua avó, coloque diante de Deus e peça ao Senhor que guarde, que livre cada um deles de todo vírus, de toda praga. Amém, irmãos? Não é só dessa pandemia global, não. É do vírus da insegurança, do vírus do medo, não é, que tem tomado conta de tantos corações, de tantas pessoas nesses dias. Nós precisamos orar e clamar ao Senhor que venha reinar em nossos corações, reinar em nossos lares, de maneira que não haja espaço, irmãos, para nenhuma outra coisa, nenhuma outra palavra, senão a de Deus. Amém, queridos? Senão a palavra de Deus. Qual é a voz mais forte na sua vida hoje? É a voz de Deus ou é a voz dos noticiários? Qual é a voz mais forte na sua vida hoje? É a voz de Deus ou a voz dos jornalistas, dos repórteres?
Queridos, nós precisamos nos voltar cada vez mais para o Senhor. E a minha oração é que a voz de Deus seja a mais forte na sua vida. Amém? Todos os dias da nossa vida, irmãos. E que a voz do Senhor continue forte, poderosa, aos seus ouvidos e aos meus ouvidos, no nome de Jesus. Vamos orar. O inimigo tem lutado muito contra as famílias, tem lutado muito contra os lares nesses dias. Há um índice muito alto de divórcio no Brasil e no mundo inteiro, nas nações, nesses dias. Nós precisamos clamar ao Senhor. Irmãos, precisamos dobrar os nossos joelhos, porque aquele que dobra os seus joelhos, aquele que ora, ele permanece de pé, o seu lar permanece de pé, seu casamento permanece de pé, seus filhos permanecem de pé. Amém, queridos? Aquele que dobra o seu joelho e ora, o Senhor ouve e o Senhor responde a nossa oração. Então fecha os seus olhos. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Fale com Deus, abra a sua boca. Aí na sua casa, clame a presença do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Tu és o Deus de toda graça, o Deus de todo amor. Tu és o Deus da família, Tu és o Deus do casamento, Tu és aquele que instituiu o casamento e a família antes de qualquer lei, antes de qualquer estado, antes, meu Deus amado, de tudo o Senhor instituiu a família e o casamento. E nós te suplicamos a Tua bênção sobre a vida dos casais, sobre a vida das famílias agora, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, Tu és o pão vivo que desceu do céu. E que, ó Deus, possamos nos alimentar do Senhor nesses dias, nos alimentar do Teu pão, Senhor, que possamos nos, ó Deus, saciar, ó Deus amado, com a Tua água, Senhor. Tu és a fonte da água da vida. Ó Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos, Senhor, toda destruição no meio das famílias, todo levante do inimigo contra as famílias, contra os casamentos nesses dias. Ó Pai, que nós possamos estar atentos e vigilantes, Senhor, meu Deus, porque o nosso cônjuge não é o nosso adversário, nossos filhos não são os nossos adversários, ó Deus, eles são os nossos parceiros de aliança, são pessoas preciosas que o Senhor nos deu para andar junto, ó Pai, ó Deus, para crescer junto, para cuidar junto, ó Pai, em nome de Jesus. Nós repreendemos todo espírito de beligerância, todo espírito de contenda, todo espírito de atrito no meio das famílias, ó Deus, entre os casais, que nós possamos nesses dias, Senhor, correr para a Tua face, correr para a Tua presença, porque é em Ti que nós esperamos, em Ti está a nossa confiança, em Ti está a nossa esperança, meu Deus. Louvado seja o Teu nome. Eu só confio no Senhor que não vai falhar. Pai, Tu és bem-vindo, Senhor, assim como naquele casamento em Caná da Galileia, Senhor, surgiu o problema, mas o Senhor estava presente naquela festa, o Senhor estava presente naquele casamento, e por isso o milagre aconteceu. Senhor, o vinho é o símbolo da alegria. Quantas vezes a alegria tem acabado dentro dos lares, quantas vezes, meu Deus amado, o desespero tem tomado conta, mas Senhor, Tu és aquele que transforma a composição química da água na composição química do vinho. Louvado seja o Teu nome, restaurando assim a alegria. Oh Pai, é isso que nós Te pedimos, nós Te clamamos, Senhor, e nós nos entregamos a Ti, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, a nossa indiferença muitas vezes, Senhor. Perdoa, Senhor, em nome de Jesus, o nosso comodismo, e que nós possamos todos os dias abrir a porta do nosso lar e convidar o Senhor para entrar, e o Senhor para dirigir, e o Senhor para reinar, porque assim sendo tudo será diferente. Aleluia. Oh Senhor, nós, ó Deus amado, Te louvamos e Te bendizemos, porque o Senhor é Deus na nossa vida, o Senhor é Deus na nossa história. Aleluia. Amém, irmãos? Aleluia. Vamos clamar ao Senhor, vamos fazer mais um clamor nesse instante. Vamos clamar por todos que estão nos hospitais, vamos clamar por todos os médicos e enfermeiros, todos da área de saúde. Vamos clamar pelos bombeiros, né? Pelos policiais. Vamos clamar, irmãos. Olha, louvado seja o Senhor. Irmãos, Deus está nos guardando e nos livrando. Sabe por quê? Porque não dormirá o guarda de Israel.
não dormirá aquele que te guarda. Aleluia, louvado seja o Senhor. Vamos orar, irmãos, vamos orar pelos nossos idosos. Aleluia. Ontem de manhã eu fui na casa da irmã Zíria, o Espírito Santo tocou no meu coração. Irmã Zíria não está bem, há 2 semanas, passando muito mal, pressão muito alta, corre para o hospital, toma medicamento. E o Espírito Santo falou, vai lá, busca ela, dá uma volta com ela. Aleluia. E eu fui lá e tirei ela dentro da casa dela, e ela saiu, não, assim, muito boa e tal, e veio e disse, eu vou, pastor, eu quero. E eu dei uma volta com ela no parque, dentro do carro, falei ao parque, ela falou, pastor, eu quero voltar a andar aqui daqui a alguns dias. Eu falei, você vai andar em nome de Jesus, aleluia. E ela ia chorando, e nós íamos conversando, e depois eu trouxe ela para a igreja, falei, agora entra aí, fica aí dentro, nós vamos ficar aqui 2 horas hoje orando, aleluia. Louvado seja o Senhor, e ela ficou, e depois a irmã Graça chegou também, e depois nós fomos embora, irmão. Quando fomos embora, ela não chorou mais, aleluia, era um sorriso muito grande no rosto dela. Vamos orar. 30% dos brasileiros, segundo pesquisa, já estão com depressão. 30%, irmãos, é muita coisa, é muita gente, e nós precisamos orar, irmãos, e nós precisamos estar perto de Deus, porque quanto mais perto do Senhor, irmãos, Ele é o nosso pastor, aleluia, Ele nos conduz a pastos verdejantes e Ele refrigera a nossa alma. E aí nós precisamos dizer, como o salmista no Salmo 42, na hora que ele entrou na depressão, ele ficou um pouquinho na depressão, mas ele não permaneceu deprimido. Ele diz, por que estás abatido, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Por que estás abatida? Porque te perturbas dentro de mim. Irmãos, ele conversa com ele mesmo, parece coisa de doido. Mas tem hora que você e eu, nós temos que conversar assim também. Falar ao seu próprio coração, meu próprio coração, porque estás abatido, porque perturbas, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos clamar o Senhor, feche os seus olhos. Se você quiser, levanta a sua mão. Aí na sua casa também, levanta a sua mão. Aí na sua sala, na sua cozinha, no seu quarto, não sei, onde você estiver, Deus está com você aí, aleluia. Começa a orar, igreja, vamos orar. Senhor, nós te suplicamos, ó Deus, continua a trazer, ó Pai, o teu livramento, ó Deus, na vida daqueles que fazem parte do grupo de risco, Senhor, na vida dos médicos, dos enfermeiros, ó Deus, nós temos médicos e enfermeiros na igreja, nós temos médicos também crentes e não crentes, e nós pedimos a tua bênção sobre eles, sobre as suas famílias, Senhor, continua livrando, meu Pai, ó Deus, tem misericórdia, abençoa, Senhor, os servidores públicos, policiais, Senhor, bombeiros, guarda e livra, Senhor, na ida e no retorno, ó Deus, do seu trabalho, na saída e na entrada da sua casa, meu Deus, em nome de Jesus nós te suplicamos, Senhor, de maneira especial pelos nossos idosos, te clamamos pelos nossos pais, pelos nossos avós, Senhor, nesses dias, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, livra a alma deles de toda, ó teu Pai querido, angústia, de toda tristeza, ó Senhor, por não podermos abraçar nesses dias, nesses momentos, ó Deus, pegar na mão, mas Senhor, que ele sinta o abraço do eterno, que ele sinta, meu Deus amado, oh aleluia, Senhor, as tuas mãos tocando cada um deles nesta hora, como o Senhor ontem tocou aqui na irmã Zíria, na irmã Graça, toca também na irmã Raimunda agora, toca na irmã Doralice agora, toca, Senhor, na irmã Judite, toca na irmã Aparecida, toca na irmã Irani, toca, meu Deus, na dona Teresa, toca no seu Edson agora, Pai, em nome de Jesus, visita, Senhor, cada um dos nossos familiares, cada um dos nossos entes queridos, ó Pai, nós te clamamos e desde já te louvamos agradecidos, em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Amém, queridos? Nesse momento nós vamos adorar, vamos louvar o nosso Deus com os nossos dízimos e ofertas. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios e aos goianos, crentes, aleluia, louvado seja o Senhor. Vamos abrir a palavra lá em 2 aos Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios.
Abre sua Bíblia comigo, por favor, lá no capítulo 9. Capítulo 9. A partir do verso 6. A equipe de louvor pode vir aqui à frente. Nós vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Irmãos, que maravilha. Quando você dizima, quando você oferta, você está experimentando a fidelidade de Deus. Amém, queridos? A fidelidade de Deus se manifesta na vida daquele que contribui. Você pode repetir isso comigo? Diga: a fidelidade de Deus se manifesta na vida daquele que contribui. Aleluia. Irmãos, a fidelidade de Deus se manifesta. Sabe por quê? Porque Deus é a nossa fonte. Diga comigo: Deus é a nossa fonte. Diga: Deus é a minha provisão. Louvado seja o Senhor. Amém, queridos? Se nós temos um dízimo, uma oferta para entregar nessa noite, é porque o Senhor já nos abençoou antes. Ele já mostrou a fidelidade dele, manifestou a fidelidade dele na sua e na minha vida. Ninguém pode contribuir com nada, entregar nada a ninguém, não pode abençoar a obra de Deus sem antes Deus ter abençoado. Então, meus amados, isso é maravilhoso demais. E outra coisa, meus amados, quando nós devolvemos o nosso dízimo, a nossa oferta ao Senhor, aí nós demonstramos também a nossa fidelidade. Porque Ele diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda. Lá em Provérbios. Se encherão fartamente os seus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Aleluia. Irmãos, quem tem experimentado a bênção de Deus nesses dias aí? Quem comeu hoje aí frango assado, costela assada, carne assada? Quem comeu na hora do almoço, gente? Aí, ó. Olha a bênção. Peixe assado. Quem comeu? Dá glória a Deus, aleluia aí, ó. Oi, irmãos. Isso é a provisão, é a bênção do Senhor. Amém, queridos? Louvado seja o Senhor. Então, meus queridos, vamos ler a palavra de Deus aí. E isto afirma, verso 6. Está com a sua Bíblia aberta aí na sua casa? Acessa aí, abre aí. Verso 6. E isso afirma: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua, segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. Ô irmão, não é com tristeza não, e nem é por obrigação não, é por amor a Deus, aleluia. Olha só, Deus se agrada, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Diga comigo: enriquecendo em tudo para toda generosidade. Olha que coisa linda, irmãos. A qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Ô irmãos, que coisa gloriosa. A obra de Deus não para. Os compromissos da igreja não param. E Deus usa o seu povo para que a obra de Deus, a casa do tesouro, seja mantida. Amém, queridos? E o evangelho do Senhor continue a ser pregado. Louvado seja o Senhor. Irmãos, olha que bênção. Nós estamos aqui agora, mas através dessa live, mais de 20 famílias estão acompanhando o culto conosco. Aleluia! Hoje o Hugo falou para mim: hoje eu quero ver se essa internet do celular do senhor é boa mesmo. Por quê? Aqui na igreja tem internet. E às vezes uma cai e a outra vem e segura a do celular, não é? Mas hoje nós gravamos na Lírio dos Vales e lá não tem internet. Mas louvado seja o Senhor, porque não caiu nenhuma vez. Aleluia. É boa, é boa. Ele falou até para parabenizar a operadora lá, mas não vou fazer isso não, senão eles vão achar que eles estão muito bons. Eles não estão muito bons assim também. Foi Deus que segurou, aleluia. Amém, irmãos? Amém. Então isso é bênção. Irmãos, eu quero louvar a Deus. Por quê? Porque a igreja, só do início desse negócio aí, de 2 meses, 3 meses para cá, nós já distribuímos mais cestas básicas do que o ano de 2019 todo.
Diga amém, gente. Bênção demais. Louvado seja o Senhor. E mais ainda serão distribuídas agora. No próximo mês. Que começa amanhã, né? Ô glória. Hoje é o último dia do mês. Olha que bênção, gente. O Senhor foi conosco do início ao fim. Amém? Ele é Deus fiel. Vamos ficar em pé então, gente? E vamos ofertar e dizimar. Eu peço que os irmãos venham pacientemente para não fazer aglomeração e venha no corredor e deposite aqui a sua oferta, o seu dízimo, conforme a sua porção, conforme Deus tem te abençoado. Vamos orar antes? Pega a sua oferta aí, agradece o Senhor, pega o seu dízimo aí, a 10ª parte do nosso salário, do nosso ganho, que nós devolvemos ao Senhor, porque reconhecemos que Ele é a nossa fonte, Ele é a nossa provisão. Senhor, obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos tem abençoado grandemente. Obrigado porque Tu és Jeová Jirê, o nosso provedor, a nossa provisão. Senhor, Tu és a nossa segurança. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem suprido nossas necessidades. O Senhor não tem deixado faltar o pão nosso de cada dia, a carne, o frango, o peixe. Louvado seja o Senhor. O Senhor não tem deixado faltar o macarrão, a salsicha, meu Deus. Louvado seja o Teu nome, a sardinha. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada um. Ó Deus, continua a derramar das Tuas bênçãos, porque para com o fiel Tu te mostras fiel e para com o íntegro Tu te mostras íntegro. Obrigado, meu Deus, porque nesses dias nós estamos experimentando grandes milagres do Senhor, grandes surpresas. Oh, como eu sou grato ao Senhor, meu Pai. Ontem eu recebi uma grande surpresa do Senhor, e eu profetizo, ó Deus amado, coisa que o Senhor falou domingo passado, o Senhor cumpriu e aconteceu ontem. E eu profetizo muita surpresa para os irmãos nessa semana também. Amém. Surpresas do céu, de bênçãos que vão chegar, aleluia, na casa, na vida, na mesa de cada um, Pai. Porque cada um tem amado a obra do Senhor. Porque cada um não tem fugido ao seu compromisso com a igreja. Ó Deus amado, mesmo em meio, Senhor, a todo, ó Deus, essas dificuldades que estamos vivendo nesses dias. Obrigado, Pai. Tu és o dono do ouro e da prata. Continua a abençoar a Tua igreja, o Teu povo, no nome de Jesus. Amém? Vamos louvar? Vamos cantar. Bendito serei. E você pode vir ao altar, trazer a sua oferta, o seu dízimo. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Louvado seja o Teu nome. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a Sua bênção chegará. Bendito serei na terra. Canta, igreja, adora o Senhor. Bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer Sua voz. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz. Então levanta sua mão, erga a sua voz e profetiza. Bendito serei no campo, aleluia. Bendito serei por onde eu passar, por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será
Quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Poder sentar, irmãos. Eu vou ministrar a palavra e no final eu vou dar uma bênção especial sobre a vida de um casal precioso que está conosco e que casou no cartório na última sexta-feira, né? Dia 29. Louvado seja o Senhor. Mas eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Marcos, capítulo 4, irmãos. Uma breve reflexão da palavra de Deus. Aleluia. Marcos, capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Marcos, capítulo 4. Quem achou, diga amém. Capítulo 4, a partir do verso 35. Diz assim: Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, queridos? Feche os seus olhos, pede o Senhor para falar ao seu coração nessa noite. Pede o Senhor, pede Deus para falar com você nessa noite. Senhor, tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra é espírito e vida. Senhor, tua palavra tem poder para nos alimentar, para nos renovar, para nos restaurar. Ó Deus amado, e agora nós queremos te pedir, Senhor, fale ao coração de cada um dos nossos irmãos e irmãs que estão presentes aqui no templo, aqui no culto de celebração, aqueles que estão nos acompanhando por esta live, na sua casa ou em algum outro local. Visita e abençoa cada um, Pai, no nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, queridos? Olha que coisa preciosa. O vento virou brisa. Aleluia. Diga comigo, com Jesus, o vento vira brisa. Diga, a tempestade vira bonança. Aleluia. Irmãos, o que importa não é a tempestade. O que importa não é o vento. O que importa é a presença de Jesus no barco. O que importa é a presença de Jesus na nossa vida. O que importa é a presença de Jesus na sua casa. É isso que importa, irmãos. Que coisa tremenda. Eu vou ler na outra versão aqui a mensagem que alguns anos atrás os jovens dessa igreja, da nossa igreja, me presentearam no dia do meu aniversário. Diz assim a palavra de Deus: naquele dia, ao cair da tarde, ele decidiu: vamos passar para o outro lado do mar. Eles entraram no barco em que ele estava. Outros barcos foram atrás deles. Olha só, de repente uma tempestade violenta os envolveu. As ondas invadiam a embarcação, ameaçando afundá-la, enquanto Jesus, com a cabeça sobre o travesseiro. Irmão, eu gosto disso aqui demais. Fala comigo assim: Jesus, com a cabeça sobre o travesseiro.
Irmão, Jesus dormia, olha só. E aí, meus queridos, aleluia. Mas eu não sou Jesus, pastor Cristiano. Não estou dando conta de dormir esses dias, não. Eu ponho a cabeça no travesseiro, mas não durmo de jeito nenhum. Fica ali, ó, rodando de um lado para o outro. Mas Jesus, aleluia, Ele habita em você e em mim através do seu Espírito. E Ele te capacita e Ele me capacita, irmãos, a viver não no natural, mas no sobrenatural. A andar não por vista, mas andar por fé. Então, meus amados, aqui diz mais: de repente, uma tempestade violenta os envolveu, as ondas invadiam a embarcação, ameaçando afundá-la, enquanto Jesus, com a cabeça sobre o travesseiro, dormia na popa do barco. Os discípulos o acordaram implorando. Olha só, irmãos, não vamos deixar o desespero, o desequilíbrio tomar conta do nosso coração esses dias, não, da nossa mente, não, misericórdia. Olha aqui que coisa tremenda. Irmãos, aqui diz assim, ó. E eles acordaram, implorando: mestre, não vais fazer nada? Nós vamos morrer. Mestre, não te importa que pereçamos? Irmãos, Jesus acordou, aleluia, e ordenou o vento que se acalmasse. Ele disse ao mar: quieto, aleluia. As ondas do mar se revoltam, as ondas nos dão pavor. Que mais? O céu se reveste, não temos um sal, não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Olha o que Jesus fala: seja no encapelado mar, na ira dos homens o gênio do mal, tais águas não podem anal, que leva o Senhor. Todos ouvem o ser mandar. Qual que é? Sossegai, sossegai, convosco estou. Sim. Você crê nisso, meu irmão? Então nós podemos até ir embora para casa agora e continuar o culto, aleluia, porque o culto é a nossa vida mesmo, e entrar nessa semana, aleluia. Porque o Senhor diz para o mar: aquieta, quieto, o vento quieta. E o Senhor diz para você e para mim: sossega teu coração, sossega teu espírito, sossega tua alma, aleluia. Sossegai, sossegai. E aí, irmãos, olha que coisa tremenda. Jesus acordou, ordenou ao vento que se acalmasse. Ele disse ao mar quieto: sossegue. O vento virou brisa e o mar ficou em plena calmaria. Jesus repreendeu os discípulos: por que tanto medo? Aleluia. Irmão, Jesus está olhando para muitos crentes hoje dizendo: por que tanto medo? Por que tanto medo? A quem pertence a sua vida? Irmãos, quem tem o poder de dar a vida e de tirar a vida é um só, que é Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Então, olha o que diz aqui, ó. Por que tanto medo? Vocês não têm fé? Por que sois assim tímidos, diz outra versão? Como é que não tendes fé? Eles estavam apavorados e confusos. Afinal, quem é este homem? Se perguntavam. Até o vento e o mar se acalma quando ele ordena. Eles ficaram possuídos de grande temor. Aleluia, aleluia. É isso que nós precisamos nestes dias, é de grande temor de Deus. Amém, irmãos? Grande temor ao Senhor. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Irmão, nós sabemos a história. Jesus ia atravessando o lago da Galileia, saindo de Cafarnaum, indo para Gadara, uma travessia de 10 quilômetros. Irmão, Jesus dormia exausto depois de um dia de intenso trabalho, muita correria. Jesus dormia. Queridos, olha só que coisa tremenda isso. E aí, meus amados, naquele momento ali,
os discípulos, a tempestade veio, e as tempestades são assim, irmãos. Muitas vezes nós somos surpreendidos pelas tempestades. Quem imaginava que nós íamos passar pela tempestade que estamos passando nesses dias? Ninguém imaginava. Quando nós passamos aqui na igreja, no culto da virada, irmãos, nós passamos em oração, nós passamos na presença de Deus, e louvado seja o Senhor, porque Deus falou conosco naquela noite, que esse seria o ano da comunhão. Primeira comunhão que você precisa ter é vertical, é com Deus, irmãos. Quem não tiver comunhão com Deus não vai suportar o que está acontecendo e o que ainda há por vir. Porque ainda nem são as dores, é apenas o começo das dores, apenas o princípio das dores. Irmão, Jesus está às portas, o Rei está voltando. Então, meus amados, as tempestades, olha só, os discípulos foram surpreendidos. Irmãos, as tempestades da vida são assim, muitas vezes inevitáveis, muitas vezes inesperadas, muitas vezes inadministráveis. Os discípulos tentaram em vão superar a força do vento e a fúria do mar. Mas, meus amados, olha só, o barco estava enchendo de água, os discípulos se apavorados, com medo, desesperados. Nesse momento, eles fizeram o que você e eu precisamos fazer nessa hora de tempestade, nessa hora de desespero. Eles clamaram a Jesus, aleluia, e eles disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Olha só, irmãos. Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus então repreendeu o vento e o mar e disse para os discípulos: por que sois assim tímidos? Por que não tendes fé? Porque os discípulos, irmãos, deveriam ter fé e não medo. A palavra de Deus para você e para mim nessa noite é: tenha fé, aleluia, e não medo, aleluia. Porque o perfeito amor que é Cristo Jesus em nossos corações, vivo, Ele lança fora todo medo. Irmãos, que coisa tremenda isso. É a nossa fé no Senhor Jesus que nos é dada por Deus, é presente, é dom de Deus a fé. A minha oração é que você tenha o seu encontro pessoal e verdadeiro com Jesus Cristo, o Deus vivo. Aleluia, o Deus que se fez homem, se fez carne, cheio de graça e de verdade, que morreu na cruz do Calvário, foi pregado naquela cruz, mas ele não está mais numa cruz, como muitas vezes nós vemos um Jesus pregado no crucifixo. Eu não entendo isso, porque a Bíblia diz que ele não está mais na cruz, a cruz está vazia. Ele está vivo, ele foi colocado na sepultura, mas lá na sepultura, lá no túmulo onde ele foi colocado em Jerusalém, em Israel. Ô irmão, nunca fui lá não, mas já tem amigos que foram lá. E uma amiga minha disse que chegou lá certa vez, e quando ela chegou, ela ficou maravilhada, porque faz fila para não ver nada. Aleluia, porque Jesus ressuscitou, o corpo dele não está lá, ele está vivo e ele reina para sempre. Minha oração é que se você tem experiência com esse Deus vivo, esse Deus que reina, esse Deus que não está pregado na cruz, a cruz está vazia, e que não está sepultado também no túmulo, não. Ele ressuscitou, ele vive e reina para sempre. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele disse para você e para mim nessa noite: não tenha medo, tenha fé. Aleluia. Amém, queridos? Como, pastor? Por quê? Vou te responder. Por causa da promessa de Jesus. Qual que é a promessa de Jesus? Jesus disse o que para os seus discípulos? Passemos para outra margem. Passemos, olha só, para a outra margem, para o outro lado do mar. Irmãos, que coisa tremenda isso. A tempestade não surpreendeu Jesus, nem pode frustrar a sua ordem. Jamais. Irmãos, o destino dos discípulos não era o fundo do mar, mas a outra margem. O seu e o meu destino, aleluia, é a outra margem. O Senhor está nos conduzindo para a outra margem. O Senhor está nos conduzindo para o céu. E o interessante, irmãos, é que o céu não é depois que fechar os olhos aqui não, e abrir lá na glória não. O céu começa aqui, quando você e eu temos um encontro pessoal com Jesus Cristo de Nazaré. Porque, irmãos, o mundo não entende, as pessoas não entendem. Como é que você tem paz? Como é que você tem alegria? Irmãos, olha que coisa tremenda isso. Isso é algo sobrenatural.
Deus, o apóstolo Paulo diz assim: o reino de Deus não é constituído por comida, bebida, mas justiça, paz e alegria. Aleluia! É paz que independe das circunstâncias ao nosso redor. Irmãos, é alegria que independe das tristezas desse mundo aqui, que é feio mesmo, e que é só tristeza aqui nessa terra. Mas, amados, nós temos uma alegria sobrenatural. Quem pode dizer sobrenatural? Louvado seja o Senhor. Então, meus amados, olha só que coisa tremenda isso. Jesus, há uma promessa de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida. Queridos, quando Jesus promete, Ele cumpre. Quando Ele dá uma ordem, nada, ninguém pode impedir que a vontade do Senhor seja feita. Então, meus queridos, Ele vela pela sua palavra em cumprir. Não precisamos temer, precisamos confiar mais em Deus. Aleluia. Precisamos confiar. Fé e não medo deve ser o nosso legado. Quem pode dizer amém? Fé e não medo deve ser o nosso legado. Irmãos, para os nossos filhos, para aqueles que estão ao nosso redor, fé e não medo. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa, porque os discípulos deveriam ter fé e não medo, você e eu devemos ter fé e não medo. Segundo, por causa da presença de Jesus. Olha que coisa tremenda, aquele barco, ele era varrido pela fúria do vento, irmãos, lançados de um lado para o outro, água entrando no barco, e aquele desespero, mas meus queridos, o barco não poderia afundar, o barco, ali estava Jesus presente no barco, aleluia. Quem pode dizer amém? Diga: Jesus vai comigo no barco. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu estava caminhando com Davi e com Pedro, correndo ali no parque, aleluia, essa semana. E aí nós fomos cantando: meu barco é pequeno e grande é o mar, Jesus segura minha mão, Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem para Jerusalém. Nosso barco é pequeno, mas nosso Deus é grande. Se eu fosse você, aplaudia Jesus nessa hora. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Queridos, o temor dos discípulos era infundado, porque Jesus estava com eles. Também temos a promessa da companhia permanente de Jesus. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Queridos, na jornada da vida enfrentamos mares revoltos, ventos contrários, perigo de toda sorte. Mas não precisamos temer, pois Jesus está conosco. Toda vez que você for ler o Salmo, eu aprendi isso com o pastor Ed René. Ele disse que todas as vezes que ele lê o Salmo 23, ele lê assim, ó: porque tu estás comigo, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. Porque tu estás comigo, nada me falta. Porque tu estás comigo, meu cálice porque tu estás comigo, eu não temerei o vale da sombra da morte. Porque tu estás comigo, certamente a bondade e a misericórdia, me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Ô irmãos, que coisa maravilhosa. Ficamos, meus queridos, olha só, nós precisamos, irmãos, o Senhor não nos prometeu ausência de luta. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A vitória é certa, amém, igreja? Ele não nos prometeu caminhada fácil, mas Ele prometeu a sua presença, prometeu a sua companhia, prometeu, irmãos, aleluia, que está conosco todo dia que você abre os seus olhos. Todo dia que você acorda e coloca os pés sobre o chão, Deus está dizendo: eu te dou mais uma chance, eu te dou mais uma oportunidade. As minhas misericórdias se renovam sobre a sua vida, aleluia. Outra coisa, tenha fé e não tenha medo por causa da paz de Jesus. Jesus estava dormindo na popa do barco, na hora da tempestade, irmãos, mas algo acontece. Por que ele dormia? Por que ele dormia? Ele desconhecia o perigo? Faltava, irmãos, não era isso não. É porque Jesus confiava na providência e no cuidado do Pai. O nosso Deus é Pai, como Pai Ele é amoroso e bom. Quem pode dizer amém?
Ele é amoroso e bom, irmãos. Que coisa linda. Queridos, nosso coração se enche de medo na tempestade, porque se desvia da fé. Irmãos, ficamos alarmados, porque duvidamos que Deus está no controle, irmãos, quando a tempestade chega. Deus está no controle. Aleluia. Precisamos aprender a descansar na tempestade, irmão, sabendo que ainda que a situação esteja fora do nosso controle, do seu e do meu, do controle do governo, do presidente, mesmo que a situação está fora do controle humano, irmãos, ela está nas mãos do nosso Deus. Está sob o comando dele, sob o controle dele. E por último, irmãos, por que ter fé e não ter medo? Por causa do poder de Jesus. Aleluia. Marcos capítulo 4, olha só, verso 39. Jesus repreendeu o vento e o mar e fez-se grande bonança. Olha que coisa linda, o vento virou brisa. O vento cessou. Irmãos, olha que coisa tremenda isso. O vento e o mar que nos ameaçam estão debaixo do seu poder. Os vírus, as bactérias que nos ameaçam estão debaixo do poder de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Amados, que coisa tremenda isso. O evangelista Marcos nos lembra que Jesus tem todo o poder sobre as leis da natureza. Ele tem todo o poder sobre os demônios. Irmãos, todo o poder sobre a enfermidade. Que coisa maravilhosa isso, e sobre a morte. Mateus nos diz: Jesus tem todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra. Não precisamos temer, porque o Todo-Poderoso está conosco. Ele é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Amados, guarda essa palavra no seu coração nessa noite. Fé e não medo deve ser, meus irmãos, o nosso legado, o nosso lema, a nossa marca da nossa vida. Se olharmos para as circunstâncias ao nosso redor, seremos dominados pelo medo. Essa é a grande verdade, irmãos. Mas se olharmos firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, teremos fé para triunfar nas tempestades. Se formos dominados pelo medo, naufragaremos. Mas se prosseguirmos com fé, com os olhos fitos em Jesus, nós vamos vencer. Nós vamos triunfar. Amém, queridos? Onde estão os seus olhos? Em quem você tem colocado os seus olhos, ou no que você tem colocado os seus olhos? Na circunstância? Ou no Deus que está acima de todas as coisas? De todas as circunstâncias. Eu convido você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Aí na sua casa também, feche os seus olhos. Fale com Deus agora. Diga: Senhor, abra seu coração para Ele com toda sinceridade. Senhor, me livra desses medos. Me livra, Senhor, desses pavores que eu estou vivendo apavorado, amedrontado. Que eu estou vivendo, Senhor, nesses dias com o coração, Senhor, em pedaços, desesperado. Ô meu irmão, Deus que cuidou de você, da sua família até aqui, Ele vai continuar cuidando, aleluia. O Deus que te sustentou e fortaleceu até aqui, Ele vai continuar sustentando, aleluia. Olhe para o Senhor, busque o Senhor. Não deixe que nenhuma palavra do inimigo venha dominar o seu coração, a sua mente nesses dias. Não deixe, meu irmão, que nenhuma dúvida venha te afastar de Deus. Pelo contrário, que as dúvidas te façam correr para a presença do Deus eterno e infinito. Aleluia. Do Deus imanente que nos ama e se preocupa com o que tem no nosso bolso, na nossa geladeira, na nossa carteira, que nos ama, que nos sustenta e que está acima de tudo e de todos, o Deus transcendente. Louvado seja o Senhor. Fale com o Senhor agora. O Senhor sabe, Ele tem projetos para a sua vida. Ele tem sonhos para a sua vida. Sonhe os sonhos de Deus. Busque os projetos de Deus para a sua vida, meu irmão, minha irmã.
É hora de nós, como igreja, nos levantarmos e pregarmos o Evangelho, e falarmos do amor e da graça de Jesus, e falarmos da fé e da esperança eterna que temos no Deus eterno. Ah, meus queridos, que momento maravilhoso que encontramos para falar do amor de Deus, da graça de Deus, do perdão de Deus, da esperança em Deus, da fé em Deus. As pessoas estão com medo, medo das doenças, medo da morte, mas há um que venceu as doenças, venceu a morte, venceu tudo, e ele diz: olha, eu venci o mundo, aleluia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Oh, aleluia. Não temo mais o mar. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Ei, você que perdeu o emprego, Deus está falando com você. Você que teve seu salário reduzido, Deus está falando com você. Ei, você ainda está vivo, ainda há esperança. Deus é contigo, aleluia. Aleluia. Não temo mais o mar. Não retroceda na fé. Não retroceda na esperança. Continue olhando para Jesus. Jesus de Nazaré. Oh, o Senhor é contigo na sua jornada. Aleluia. Se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Vamos ficar em pé, igreja. Aleluia. Aleluia. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. Cante. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Deus nesses dias está nos ensinando a depender dele. Deus nesses dias está nos ensinando que nós podemos viver com menos. Deus nesses dias está nos libertando de todo materialismo. Deus nesses dias está nos livrando de todo egoísmo, de todo individualismo, aleluia. Deus está nos chamando como igreja para olhar para o nosso próximo. E o nosso próximo não são apenas aqueles de dentro da nossa casa, mas são os nossos vizinhos, são os colegas de trabalho, os colegas de escola, os patrões, os empregados. Jesus abençoe a nossa nação. O Senhor abençoa a nossa cidade.